Tem Manchester City e Inter de Milão nesse sábado às 16 horas em Istambul, na Turquia, final da Champions League. É o jogo de clubes mais importante da temporada. Vai ser um jogaço. Temos, é claro, um favorito destacado, que é o time azul de Manchester, e não é o time azul da Itália. Mas e aí? Alguém ganha jogo antes do apito inicial? Alguém consegue ganhar o jogo por antecipação? Não, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês um material pré-jogo dessa grande partida que vai parar o mundo do futebol. Você que por acaso está pensando em fazer alguma coisa amanhã às 16 horas que não seja assistir esse jogo, pode parar, pode mudar seus planos e pode se ajeitar aí, porque amanhã é um jogo que tem que ver. É o top do top, é a elite da elite do futebol mundial em campo. Um super desafio, um super jogo e é imperdível. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês esse material pré-jogo sobre City, Inter de Milão, Guardiola contra Inzaghi, Kevin De Bruyne contra Barella, Lautaro contra Haaland e por aí vai. Onaná contra Ederson. Então, vamos nessa, vamos falar sobre esse jogo. Deixa o seu like já, não esquece de deixar o like, like é de graça. Se inscreve nesse canal, tá? E vamos falar de tática. Bom, então vamos lá. Vamos falar desse jogaço, pré-jogo, Manchester City, Inter de Milão, final da Champions League 2022-2023, Istambul, Turquia. Sistema de jogo da Inter de Milão, 3-5-2, é o sexto melhor ataque da UEFA Champions League. Sofreu 10 gols, é a quarta melhor defesa, se você for pensar na média, né? Porque números totais tem time que jogou menos, e aí fica covardia comparar com quem jogou menos. Mas é a quarta melhor defesa em média de gol sofrido por jogo. Um dado interessante é que o time da Inter de Milão não sofreu gol em 8 dos 12 jogos. Eu vou já explicar para vocês por que esse time é tão eficiente defensivamente. O que acontece? A gente vai entrar nesse detalhe já já. 45% de posse de bola. É um time que faz um jogo muito direto, não costuma ficar trabalhando demais a bola. Então, é o time com menor posse de bola entre os times grandes, entre os times mais importantes da Europa. É a terceira equipe mais velha da UEFA Champions League, com média de 29 anos. O artilheiro da Inter no campeonato, na Champions League, é o Lautaro Martínez, o argentino. E o líder de assistências do time da Inter na Champions League é o Di Marco, com 5 assistências. Também é um dos líderes da competição em assistências. Vamos para o Manchester City? Sistema de jogo 4-3-3, o melhor ataque do campeonato com 31 gols. 31 gols em 12 jogos, gente. Só no RB Leipzig foi 7-0 no jogo de volta das oitavas de final. É a melhor defesa, só sofreu 5 gols, gente. 5 gols. 60,2% de posse de bola. E não é o time com maior posse de bola no campeonato. É o Barcelona, o time que teve mais posse nessa Champions League. É o líder em toques na área do adversário, né? 25,4 toques na área dentro da área adversária, porque é o time que está sempre pressionando, o time que está sempre no campo de ataque, é o líder nessa estatística. Equipe que menos sofre finalizações. Por que isso? Porque está sempre com a bola, porque quando perde a bola faz pressão pós-perda, porque protege muito bem a frente da sua área, o seu funil, protege muito bem a sua baliza, e quando a bola passa, também tem um goleiraço lá para defender, que é o Ederson, né? Bom, artilheiro da Champions League, Haaland, com 13 gols. O Cometa, essa máquina de fazer gol. E o líder do City em assistências na Champions League é o Kevin De Bruyne, que também é um dos líderes de assistências da própria Champions League, empatado com o Di Marco da Inter de Milão. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre esse City, sobre o campinho do City, 4-3-3, Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias e Akanji. Durante uma boa parte da temporada, o Guardiola usou o Akanji pela direita no lugar do Walker e usou o Nathan Ake, o holandês, na lateral esquerda. De uns 2 meses para cá, ele passou a usar o Akanji como esse lateral esquerdo, muito talvez pela sua condução, pela sua capacidade defensiva também, que é muito boa. E aí ele muda um pouquinho a dinâmica do time e eu já vou chegar lá. Bom, no meio tem o Rodri, o Gundogan e o De Bruyne. 2 extremos, 2 pontas, Grealish e Bernardo Silva, e o Haaland, o centroavante, o matador, o marcador de gols. Bom, o City tem 2 caras que, na minha visão, são muito extra classe, muito acima da média, que são o De Bruyne e o Haaland,
mas tem alguns caras que também são muito inteligentes para jogar bola, têm uma capacidade cognitiva, de entendimento do jogo muito, muito absurda, que são o Gundogan, o Rodri e o Bernardo Silva. São 3 caras que eu admiro muito, que sabem muito bem entender o jogo, ler as vantagens, que aplicam muito bem as ideias do Guardiola dentro de campo, e eu sou admirador dos 3. Interessante notar que no City nós temos 2 extremos, 2 pontas, e eles são bem diferentes entre si. O que eu quero dizer com isso? O Grealish é um cara de 1 contra 1, que parte para dentro, que tem drible. O Bernardo Silva tem drible também tem 1 contra 1, sim, mas não é a sua principal característica. Ele é um cara que se associa muito, que vai construir, que vai fazer esse movimento de fora para dentro para achar o De Bruyne para uma tabela. Então, eles se complementam. Então, isso também é bacana porque deixa o time com mais possibilidades de ataque, com mais riqueza na sua variedade de chegar à baliza do adversário. Quando o time começa a construir, qual é a estrutura? Minha estrutura de primeira fase de construção. O Stones passa a ser um volante, tem uma saída de 3 com os 2 zagueiros, com o Akanji também. O Rodri e o Stones alinhados, o Gundogan e o De Bruyne avançam um pouquinho mais no campo de jogo, e o Grealish e o Bernardo Silva dão amplitude, pisam quase na linha. A gente sabe que o Guardiola gosta de ter amplitude, gosta de espaçar as linhas do adversário para poder encontrar espaço nas janelas, para poder manipular essa defesa do adversário. E aí, muitas vezes a gente vê os Stones baixar, às vezes, para gerar a linha de passe e para atrair a marcação. E aí, quando ele faz isso, o De Bruyne automaticamente vai procurar o espaço nas suas costas. É o famoso atrair para fixar, atrair para libertar espaço nas costas. Bernardo Silva também se movimenta. Do outro lado, também isso acontece quando o Rodri baixa, o Gundogan vai buscar esse espaço, o Grealish também se movimenta, e o time vai assim, criando linha de passe e progredindo. Às vezes o De Bruyne também, como eu estou mostrando para vocês aí agora, vem abrir aqui para receber essa bola bem na ponta, e aí ele atrai a marcação. Na hora que ele faz esse movimento, o Stones na mesma hora vai achar as costas dele para poder ocupar esse espaço, e o Bernardo Silva também já vai se movimentar, e o time vai assim criando o tempo inteiro movimentações sem bola para poder gerar a linha de passe. Bom, quando o time já está em última fase de progressão, já está em fase de finalização, né? O Rodri fica como esse cara central que vai varrer, vai fazer as coberturas, e também é o cara que vai escolher por onde é que o time vai progredir, escolher qual é a melhor jogada, escolher qual é o melhor corredor para o time jogar. O Grealish e o Bernardo Silva continuando dando amplitude, mas em último terço é bem verdade que o Guardiola também dá bastante liberdade para os seus jogadores tomarem a melhor decisão possível, se movimentarem, trocarem de posição e confundirem bastante, e usarem o drible, usarem a criatividade, usarem o talento. O Walker e o Akanji também um pouquinho mais recuados, fazendo essa cobertura, preocupados com o contra-ataque, e o Dias sempre é o cara um pouquinho mais recuado de todos, ali sendo esse último homem. O De Bruyne tem muita liberdade, eu coloquei ele ali como um cara central, porque ele daquele centro ali, ele parte para procurar onde a bola estiver, faz ultrapassagens, se associa, cria jogadas diferentes. O Stones fica até mais avançado do que o Rodri, então o Stones de zagueiro, ele passa para um meio avançado, quando o time está já em última fase. E aí é muito interessante perceber essa movimentação dele. Ele ataca a última linha, ele vai na linha de fundo, ele está com um cognitivo muito alto de entender essas movimentações todas de um meio-campista. Muito bacana de ver o Rodri atuando pelo Manchester City, muito legal mesmo. Aqui eu trouxe aqui o entrelinhas. Por que eu trouxe entrelinhas? Porque o City é um time muito bom de atacar entrelinhas. O Guardiola gosta muito de fazer esse tipo de jogada, de ataque entrelinhas. A pergunta não é se o City vai atacar o seu entrelinhas, é quando e como que ele vai atacar, ele vai. E aí eu vou desenvolver isso, vou mostrar para vocês, depois quando eu estiver falando da Inter de Milão, que tipo de caixa pode haver entre o ataque do entrelinhas do City e a forma como a Inter de Milão pode defender o seu entrelinhas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando o time está defendendo, é um 4-4-2, essa é a estrutura. E aí o Stones sai lá de ser um meia para voltar, para fazer essa transição, porque ele compõe essa última linha, ele é um cara dessa última linha, ele é um zagueiro quando o time está defendendo, quando o time baixa um pouquinho mais o bloco. E aí, falando de bloco baixo, levando lá para o bloco alto, né? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. O time se organiza sempre em diagonais e sempre com jogadores não muito distantes. Para quê? Para quando perder essa bola, fazer essa pressão pós-perda, que é uma das marcas registradas dos times do Guardiola. Pressão pós-perda muito forte. O time, assim que perde a bola, já faz essa pressão pós-perda muito agressiva e acaba quase sempre conseguindo retomar a bola. E por isso sempre acaba tendo mais a posse de bola e acaba sendo um time dominante, com domínio territorial, com domínio da posse. Vamos voltar aqui para o bloco baixo. E aí os dois extremos, os dois pontos, se unem aos dois volantes, aos dois meio-campistas, Rodri e Gundogan, e o De Bruyne é o cara que fica sobrando mais na frente com o Haaland,
E a gente viu nessa temporada, por exemplo, algumas situações em que os zagueiros tiveram que usar a bola longa no Haaland e o Haaland já acionar o De Bruyne na mesma hora, o De Bruyne romper, e a gente viu esse tipo de dinâmica muito interessante, o De Bruyne ser o cara a romper na última linha e o Haaland fazer o pivô, girar, tocar no De Bruyne e o De Bruyne conseguir fazer o gol de contra-ataque. Vamos falar agora do time azul da Itália, Inter de Milão, o Azarão, o time do Simone Inzaghi. Bom, o time joga num 3-5-2, como vocês estão vendo aí no campinho, com o Onaná, Darmian, Acerbi e Bastoni, os 3 zagueiros. No meio-campo a gente tem Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, Di Marco e Dumfries, os 2 alas. E na frente, Lautaro, Martini e Dzeko. O que falar inicialmente dessa Inter de Milão? Bom, é um time bastante interessante, que me agradou muito nessa Champions League. Eu assisti muito atentamente as 2 semifinais contra o Milan e me impressionou muito, especialmente, a questão da intensidade desse time sem bola, da forma como esse time protege os lados do campo. Eu ainda vou chegar nesse detalhe daqui a pouco. E falando individualmente sobre alguns jogadores, gosto muito do Barella, acho um ótimo jogador. O Dzeko pode não ser um cara super técnico, super incrível com a bola no pé, mas é um atacante muito eficiente, muito inteligente, que sabe se impor fisicamente, muito jogo aéreo, finaliza com as 2 pernas, é um ótimo jogador. O Lautaro também, qualidade, capacidade de sustentar os duelos em força, habilidade, dá muita assistência, faz gols, forte, muito interessante. Gosto bastante do Çalhanoğlu também como jogador que finaliza muito bem, muito interessante. Se adaptou a uma função um pouco mais defensiva nessa Inter e está se dando bem, né? Gosto muito dos 2 alas, gosto bastante especialmente do Dumfries, jogador alto, eficiente, que vai bem no jogo aéreo, que ataca a última linha, que defende bem também, vai bem nas 2 fases do jogo, me agrada bastante. E gosto demais também do Onaná, do goleiro Onaná. Além de ser um ótimo goleiro defendendo com as mãos, é muito, muito bom com os pés, e aí é um duelo de 2 grandes goleiros com os pés, Ederson e Onaná. Vou entrar nesse detalhe da bola longa do Onaná com o pé já já. Bom, quando o time está iniciando suas construções, a gente vai ver essa estrutura aqui, e é claro que a gente vai ver uma situação de um jogo que o City vai pressionar muito o Inter de Milão, o City vai subir bloco, vai querer tomar essa bola logo, e aí a Inter é muito bem preparada para conseguir sair desse tipo de pressão, usa muito o Çalhanoğlu como uma válvula de escape na bola mais curta, os volantes, esses meias, esses outros 2 meias também baixam bastante, o time é preparado para poder se organizar a sair construindo, mas se precisar fazer a bola longa, faz muito bem, porque tem o Onaná, que é muito bom nesse tipo de jogada, e aí ele faz direto no Lautaro. O Lautaro, como não é um atleta muito alto, não vai disputar no alto, normalmente ele vai matar essa bola no peito, vai dominar essa bola e vai segurar como pivô, e aí, ou ele vai girar e já vai acionar o Dzeko, já vai acionar o Di Marco, ou quem estiver ultrapassando, quem estiver rompendo as costas da última linha, ou então ele vai dar um passo para trás para o Mkhitaryan ou para o Çalhanoğlu, que normalmente acionam o Di Marco, né? O Di Marco como um cara também muito importante nessa questão de atacar a última linha, de ser esse cara que vai chegar na linha de fundo para fazer esses cruzamentos. E aí o Lautaro vai começar a jogada e muitas vezes vai terminar. Também é muito importante, é claro, a presença do Dzeko recebendo esse espaço do Di Marco. E o Çalhanoğlu também é um cara importante, que vai ser esse cara aparecendo como um elemento surpresa na entrada da área, porque ele bate muito bem na bola. Então, às vezes o Di Marco vai fazer esse passo para trás para achar o Çalhanoğlu entrando, finalizando. Isso é muito importante. Ele também usa esse tipo de dinâmica com o Dumfries, e eu vou mostrar aqui agora. Então, a bola também sai do Onaná direto para o Dzeko. A diferença do Dzeko para o Lautaro é que, como o Dzeko é muito alto, algumas vezes ele pode dar só uma casquinha e já acionar direto o Dumfries nas costas da última linha. E isso é muito organizado, muito orquestrado, muito bem treinado no time do Simone Inzaghi. Então, na hora que a bola está entrando no Dzeko, o Dumfries já se aproxima, o Barella também se aproxima para brigar pela segunda bola. É o time que duela muito pela segunda bola, que ganhou muito a segunda bola do Milan no primeiro jogo, especialmente na semifinal. E isso foi determinante para o time obter sucesso e conseguir uma vitória naquele jogo. E aí o Onaná também faz essa bola direto pelo chão, tá? Tanto no Lautaro quanto no Dzeko. Ele faz ela longa, faz pelo alto, cavado, mas também faz pelo chão. E aí quando encontra o Dzeko, por exemplo, nesse apoio, ele já aciona de primeiro o Dumfries e o time ataca rápido. Então, agora vocês estão entendendo porque é um time que tem pouca posse de bola. Porque é um time que tem dinâmicas para atacar rápido, para fazer ataques diretos. Então, por isso que não tem muita posse de bola. É assim que o time joga, é assim que o Simone Inzaghi prefere jogar. Então, é dessa forma que o time progride e ataca. Bom, ele faz essa bola direto também no Di Marco e no Dumfries, o Onaná. Ele tem muita capacidade de identificar quem é o homem livre. Então ele recebe essa bola no pé, percebe que é um homem livre e faz em quem tiver com um pouco mais de tempo e espaço. Pode ser o Lautaro, pode ser o Dzeko, pode ser o Dumfries, pode ser o Di Marco. A gente está vendo aqui a bola entrando no Di Marco.
E agora no Di Marco, agora a gente vai ver também ele fazer no Dumfries aqui, ó. E ele também faz por baixo, tá? Ele também faz por baixo nesses caras. Ele consegue sempre interpretar qual é o melhor passe. O passe cavalo, o passe por baixo, faz o passe na força certa, muito preciso. E aí tem um outro detalhe que é muito legal de perceber. Quando ele vai fazer essa bola no Di Marco, se ele estiver muito pressionado, precisar fazer de perna esquerda, ele faz muito bem, com muita precisão. Um atleta que tem uma ambidestria um nível muito, muito alto. Vamos seguir. Quando o time baixa o bloco, a Inter de Milão, faz um 5-3-2. Tá? Essa é a estrutura. E aí o time é muito, muito intenso sem bola, fecha muitos espaços. É muito difícil entrar nesse bloco da Inter de Milão. Então tem uma questão no 5-3-2 que é o seguinte: esse sistema de jogo pode gerar espaço, não estou dizendo que vai gerar, mas pode gerar espaço pela sua configuração, pela sua estrutura, aí na lateral desse bloco, nesse espaço aí que eu coloquei de amarelo que vocês estão vendo. Só que o que a Inter de Milão faz para poder minimizar essa questão? O que acontece quando a equipe defende? Isso aqui, ó. Muita pressão no portador da bola, uma marcação individual por setor nos corredores laterais. O que isso significa? Quando a bola entra no corredor lateral, é muita pressão no portador da bola, é muita gente na zona da bola, e aí você vê esses losangos aí, essas estruturas de 4 jogadores, às vezes 5, muita gente protegendo o lado, para poder não deixar o jogador que está com a bola ter paz, ter tempo para pensar, não gerar linha de passe. Só que tem uma situação que isso pode gerar em relação a isso. Se o adversário consegue movimentar a bola um pouquinho mais rápido, consegue jogar um toque, consegue manipular um bocadinho que seja essa marcação da Inter, o espaço que fica vulnerável é exatamente esse aqui. Né? Tanto o lado oposto, né, fica um pouco vulnerável, que se junta muita gente em volta da zona da bola, e o lado oposto pode ficar vulnerável, mas também o entrelinhas. E aí você tem um time que é especialista em atacar o entrelinhas, que é o City, contra um time que pode gerar espaço no entrelinhas. Se a Inter não tomar muito cuidado em defender esse entrelinhas, essa pode ser a grande chave do jogo, e se isso acontecer, o City pode decidir o jogo rápido, até no primeiro tempo. Se isso acontecer, não estou dizendo que o City vai decidir o jogo, que o jogo está ganho. Não acho que está ganho. Acho que sim, tem um favorito destacado, mas acho que não está ganho. Então é o seguinte, para resumir e para fechar. Tem um favorito, é o Manchester City, tem tudo para ganhar, mas futebol não se ganha de véspera. Então, assim, vai ter que jogar, não vai ser um jogo fácil. A Inter de Milão é um time muito bem treinado, com bons jogadores, com bons valores, como a gente viu aqui agora, com boas dinâmicas para se defender. É um time muito, muito interessante, muito legal de assistir, inclusive. Então, não esperem que é uma galinha morta, não, tá? Pode ser que o City consiga resolver o jogo logo? Pode ser. Mas também pode ser que o jogo seja muito difícil, seja um 1-0 suado, ou então pode ser que a Inter consiga achar um gol, consiga fazer aí 2 contra-ataques, fazer um 2-0, aí como é que vai ficar? Então, vamos assistir, vamos olhar com calma, vai ser um baita de um jogão, vai ser muito legal de acompanhar. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui, quem vai ganhar esse jogo, quanto é que vai ser essa pelada? Pelada não, né? Vai ser um jogão, né? Quanto vai ser essa peleja? Quanto é que vai ser essa brincadeira? Diz aqui nos comentários. Valeu mais uma vez pela companhia. Tamo junto. Forte abraço. Beijão. Fui.